quase 80 bandidos de um presídio na cidade de Pedro Juan Caballero, perto da fronteira entre os dois países. A maioria faz parte de uma organização criminosa brasileira que também atua fora dos presídios. O Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil determinou o bloqueio da fronteira em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora ao vivo com a repórter Graciela Andrade, que está em Ponta Porã. Graciela, como foi o dia aí na fronteira? Olá, Poliana, Tadeu, boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha, durante todo o dia o clima foi de bastante tensão por conta aí dessa movimentação de policiais para todos os lados, helicópteros sobrevoando a região da fronteira. A fronteira não foi fechada, brasileiros e paraguaios estão podendo passar, mas existe todo esse clima de tensão. Aqui em Ponta Porã, onde eu estou agora, as ruas, olha só, estão bem tranquilas, algumas desertas, justamente por conta dessa situação. O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou que o reforço na fronteira seja feito também com a ajuda de helicópteros e barreiras, além do policiamento. O governo de Mato Grosso do Sul já enviou cerca de 200 policiais para fazer esse reforço e o governo do Paraná, que também faz fronteira com o Paraguai, já colocou à disposição forças de segurança estaduais à disposição do Ministério da Justiça. O Paraguai está em alerta máximo por causa dessa fuga. Os presos fugiram por um túnel que eles escavaram ao longo de várias semanas, como a gente vai ver na reportagem. Quando a polícia do Paraguai chegou pela manhã ao presídio de Pedro Juan Caballero, já era tarde demais. A fuga de 76 presos ligados à organização criminosa brasileira, comandada por presidiários que agem dentro e fora da cadeia, aconteceu por volta das 4 horas da madrugada no Paraguai, 3 da manhã aqui no Brasil. Um dos criminosos foi capturado. Entre os foragidos estão 35 paraguaios e 40 brasileiros. Os presos saíram por este buraco que fica, olha só, bem pertinho do muro do presídio. Daqui a gente consegue ver duas guaritas. Quando eles saíram, ainda estava escuro. Segundo a polícia, eles se arrastaram até o alambrado que fica do outro lado, cavaram um outro buraco para ter acesso à rua. A cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero é vizinha a Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. 3 carros que teriam sido usados na fuga foram encontrados incendiados do lado brasileiro da fronteira. Em entrevista coletiva, a ministra da Justiça do Paraguai, Cecília Pérez, disse que já tinha avisado sobre um possível plano de fuga cerca de um mês atrás, mas as autoridades de segurança pública do país não tomaram providências. Ela comentou sobre as fotos que mostram uma grande quantidade de sacos de terra numa das celas e reforçou a suspeita de que agentes penitenciários podem ter contribuído para a fuga pelo túnel do presídio. Segundo a ministra, os criminosos teriam pago $80 mil, cerca de R$330 mil aos funcionários do presídio. Não é possível que um trabalho de semanas não tenha chamado a atenção de um funcionário, disse ela. O ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, disse em uma rede social que o ministério está trabalhando com as forças estaduais para impedir a reentrada no Brasil dos criminosos que fugiram da prisão no Paraguai. E que, se eles voltarem ao Brasil, ganham passagem só de ida para o presídio federal. O secretário de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, falou sobre a busca pelos fugitivos. Nós reforçamos, inclusive, encaminhando equipes da capital para a região de fronteira para justamente impedir que esses foragidos do Paraguai, passando pelo Mato Grosso do Sul, cheguem aos estados vizinhos como São Paulo, Paraná, Minas e Goiás. Enquanto os fugitivos não são recapturados, o medo toma conta de quem mora próximo à fronteira.